Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o Danny Haifong. Hoje eu tô com um especialista em assuntos militares e relações internacionais, Mark Sloboda, grande amigo do programa. Mark, bom te ver de novo. Danny, obrigado por me receber. É sempre honra participar do meu programa. Claro, é sempre uma honra ter você aqui no programa, Mark. Pessoal, não esqueçam de deixar o like enquanto entram na transmissão. Isso ajuda a impulsionar a conversa no algoritmo do YouTube e a gente agradece muito por isso. Então vamos começar, Mark, com o seguinte: os ataques da noite passada. Durante a madrugada houve uma nova rodada de ataques. Os Estados Unidos e o Irã têm versões diferentes sobre o que aconteceu. Deixa eu ler aqui as declarações. Primeiro, a versão iraniana. O comunicado da Guarda Revolucionária diz o seguinte: 4 petroleiros tentaram passar pelo Estreito de Hormuz na noite passada. Um deles foi atingido e os outros 3 voltaram. Depois disso, os Estados Unidos atacaram as ilhas de Qashm e Sirik. Segundo o Comando Central Americano, o alvo seria uma base naval. Em retaliação, nós atacamos bases dos Estados Unidos no Kuwait, além do que restou da 5ª Frota Americana no Bahrein. E os Estados Unidos têm total responsabilidade se o Estreito de Hormuz for completamente fechado. Então existe essa ameaça constante, repetida, de o Irã fechar totalmente o Estreito de Hormuz. Uma ameaça que já foi feita algumas vezes só no último mês. Essa é a versão do CENTCOM. Eles até publicaram um artigo inteiro sobre isso na plataforma X. Segundo o CENTCOM, eles conseguiram neutralizar os mísseis e drones lançados pelo Irã. De acordo com o comando, o Irã disparou mísseis em direção ao Kuwait e ao Bahrein, poucas horas depois de o CENTCOM ter derrubado 4 drones iranianos de ataque, de via única, lançados em direção ao Estreito de Hormuz. Esses drones representavam uma ameaça imediata ao tráfego marítimo da região. Em seguida, as forças americanas atacaram radares de vigilância costeira iranianos em Garuk e na ilha de Qashm para se defender de novos ataques marítimos. As avaliações iniciais indicam que 6 dos mísseis lançados pelo Irã foram interceptados e 7 não chegaram aos seus alvos. Claro, aqui está o CENTCOM mostrando as imagens de vídeo das estações de radar que foram atingidas. Então, Mark, ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Essa já é a 2ª retaliação em poucas semanas do Irã, mirando a mesma região, Bahrein e Kuwait. O Irã afirma que houve danos e, de várias formas, já mostrou provas de que é capaz de causar prejuízos a ativos militares dos Estados Unidos na região. O CENTCOM, por outro lado, mantém a narrativa de que são invencíveis, de que nada jamais passou pelas defesas e que desta vez também nada passou. Então, qual é a sua leitura do que está acontecendo e do que realmente aconteceu? Ok, então antes de mais nada, vamos simplesmente descartar completamente as alegações do CENTCOM. Quero dizer, eles estão mentindo descaradamente. E a gente sabe disso porque já foram publicados dados de satélite sobre essas alegações repetidas depois dos confrontos navais e aéreos. Segundo eles, nada jamais foi atingido pelos iranianos, mas a gente sabe que isso é falso. Sabemos que os alvos atingidos pelo Irã continuam sofrendo danos significativos. As declarações do CENTCOM de que interceptaram todos os mísseis e de que não houve nenhum dano são completamente falsas. Quer dizer, isso é uma continuação do mesmo tipo de narrativa que os Estados Unidos empurraram pra gente enquanto o conflito estava pegando fogo por 2 meses. E só depois de tudo isso, quando já não dava mais para negar, é que os Estados Unidos, meio a contragosto, reconheceram a dimensão dos danos nas suas bases e também na infraestrutura e nas instalações dos seus aliados do Golfo. Isso foi aparecendo aos poucos, em pequenas e monótonas notas na grande mídia ocidental. Então, para entender o que vem acontecendo nas últimas semanas, a gente continua vendo esses confrontos repetidos, em que os Estados Unidos tentam atacar ou interceptar navios que entram ou saem de portos iranianos,
numa tentativa de impor o que eles chamam de contra-bloqueio aos portos do Irã. E toda vez que eles fazem isso, o Irã agora responde com ataques próprios, não só contra navios de guerra dos Estados Unidos, que estariam conduzindo esse tipo de interceptação ou ataque, mas também contra bases americanas nos países do Golfo, em toda a região. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos tentam passar navios pelo Estreito de Hormuz sob a sua chamada orientação. E toda vez que fazem isso, esses navios acabam sendo atacados, e aí acontecem novos confrontos. Então, o que a gente vê é que os dois lados estão tentando desgastar, enfraquecer a eficácia um do outro, dessas duas formas de bloqueio que estão em disputa, certo? O New York Times afirmou que os Estados Unidos conseguiram, em algum momento da semana passada, fazer passar cerca de 70 embarcações pelo Estreito de Hormuz, basicamente navegando bem perto da costa de Omã, à noite, com os sinais desligados. Isso não é totalmente improvável, mas eu não ouvi nenhuma confirmação de fonte que não seja americana, nenhum operador independente de tráfego de petroleiros, nem ninguém mais, dizendo que isso realmente aconteceu. Então, eu fico um pouco cético em relação a essa história. Eu colocaria isso como um talvez, mas ainda mais no campo do que eles gostariam que fosse verdade, sabe? E esse último cenário foi exatamente isso. Os Estados Unidos tentaram fazer alguns navios passarem discretamente pelo Estreito de Hormuz. O Irã reagiu e atacou esses navios. Os Estados Unidos responderam, eles responderam de volta, e aí houve uma pausa. Mas enfim. O que eu acho importante entender sobre essa situação é o seguinte. Primeiro, isso é um jogo geoeconômico de quem desiste por último, certo? Essa é a melhor forma de entender o que está acontecendo. O Irã está no volante da própria economia. Os Estados Unidos estão no volante da economia global, dos mercados de energia e da economia mundial como um todo. E os dois, bom, não dá para dizer que estão correndo em direção a um precipício ou um contra o outro. Depende de como você quiser ver. A questão é, quem vai aguentar mais tempo a pressão econômica e social? É essa a fase da guerra em que a gente está. Mas é importante entender que essa é uma nova fase da guerra. A guerra continua, certo? Ela não parou, nem está em pausa. Os dois lados ainda estão travando uma disputa estratégica um contra o outro, mesmo nessa chamada fase de cessar-fogo. E isso é um cessar-fogo, que não é bem um cessar-fogo, muito parecido com o que acontece com Israel em seus ataques a Gaza e ao Líbano. Na verdade, eu vejo isso diretamente como parte do manual israelense. Israel faz pequenos ataques o tempo todo, enquanto afirma que o cessar-fogo ainda está valendo. Com isso, vai normalizando uma situação em que pode atacar o Irã a qualquer momento, como se fosse algo normal. E isso é algo que Israel tem feito muito bem, de novo, tanto no Líbano quanto contra os palestinos. Então, os Estados Unidos estão tentando enfraquecer a influência do Irã nessa fase do conflito. Estão tentando transformar uma derrota em vitória, depois da fase da guerra direta que já terminou. E o Irã está cada vez mais consciente dessa chamada armadilha do cessar-fogo em que se encontra. E está preocupado porque, na verdade, há duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, as pressões econômicas estão aumentando nos Estados Unidos, porque toda a economia global está avançando rapidamente em direção a um precipício. As reservas de petróleo no mundo todo, inclusive nos Estados Unidos, estão em níveis historicamente baixos. Isso ajudou a amenizar os efeitos da crise até agora, mas esse alívio está chegando ao fim. E, em especial, a Europa vai ser duramente atingida em poucas semanas, porque aí não vai ter mais como segurar. E veja, os efeitos não vão ser só sobre o petróleo bruto, mas também sobre produtos derivados, como querosene, de aviação e diesel. Isso vai começar a ter um impacto grande sobre os aliados europeus dos Estados Unidos, de forma muito parecida com o que já está acontecendo com seus aliados na Ásia.
Já o Irã está preocupado com essa possível perda de influência, caso isso realmente esteja acontecendo. E dá para dizer que isso, por si só, é uma construção narrativa. Eles mudaram a forma de responder aos Estados Unidos. Antes era assim: os Estados Unidos faziam alguma coisa, eles atacavam ou tentavam agir de forma discreta, o Irã respondia, os Estados Unidos respondiam e assim por diante. E, em geral, era algo simétrico, né? Pelo menos proporcional. Agora, nos últimos dias, o Irã começou a mudar esse cálculo. O que a gente tem visto é que o Irã passou a fazer respostas desproporcionais. Os Estados Unidos tomam uma ação e eles lançam ataques contra 5 ou 6 bases espalhadas pelos países do Golfo, além de atirar contra navios de guerra americanos se eles chegarem muito perto, e por aí vai. É dessa forma que o Irã está tentando escapar dessa armadilha do cessar-fogo. Eles estão tentando, na prática, escalar o conflito para sair dessa situação. E se ficarem cada vez mais nervosos com isso, o que eu acho que a gente vai ver é que eles vão dar mais um passo adiante. Em vez de continuar nesse jogo reativo, em que os Estados Unidos fazem algo e eles só respondem, eles vão ter que partir para uma ofensiva de escalada. Vão precisar começar a subir na chamada escada de escalada, onde eu acredito que ainda tem uma vantagem significativa. Eles têm capacidade real de atacar a infraestrutura de energia dos estados do Golfo, o oleoduto leste-oeste que atravessa a Arábia Saudita até o porto de Yanbu, as usinas de dessalinização nos estados do Golfo, a possibilidade de cortar os cabos de fibra óptica, os cabos de internet sob o Estreito de Hormuz e até a capacidade de fechar o Estreito de Bab el-Mandab. Todas essas ações são passos muito fortes de escalada, ainda que assimétricos, e os Estados Unidos simplesmente não têm como impedir isso neste momento. Então o Irã pode acabar sendo forçado a colocar os Estados Unidos no seu devido lugar, subindo ele mesmo nessa escada de escalada, em vez de apenas reagir ao que os americanos estão fazendo e subir só em resposta. Os Estados Unidos, o Trump, estão jogando de forma bem fria. E ele continua fazendo declarações sem sentido sobre acordos que estariam prestes a acontecer, memorandos de entendimento e tudo mais. Eu acho que a gente precisa entender tudo isso como conversa fiada, voltada principalmente para manipular o mercado de energia, manter a calma e segurar os preços para prolongar a situação sem aquele salto inflacionário grande no preço do petróleo, que é inevitável, mas que eles estão tentando adiar o máximo possível. Enquanto isso, a gente não tem, eu diria, uma compreensão clara de como as coisas estão acontecendo, de fato, lá no Irã. Há relatos de que a inflação no país subiu cerca de 80%, e isso certamente vai gerar pressões sociais. Mas, por outro lado, esse também é um conflito existencial para eles, e o povo iraniano consegue suportar muito sofrimento, como já fez antes. Não há sinais de divisões significativas entre minorias étnicas, nem de que os Estados Unidos estejam conseguindo manipular a situação no terreno para mobilizar partes específicas da população contra o governo. Não há qualquer indício de que isso esteja surtindo efeito. Então, o Irã parece relativamente estável. E, ao mesmo tempo, eles estão fazendo tudo o que podem para ampliar suas rotas de comércio por terra através da Eurásia. Bom, terras e mares internos, digamos assim, porque eles estão usando a rota norte-sul com a Rússia, atravessando o Cáspio. E isso é algo que os Estados Unidos e Israel pelo menos não conseguem atingir com facilidade. Mas também há relatos de que eles começaram a exportar petróleo, mesmo que com uma capacidade bem reduzida, por ferrovias até o Paquistão e também diretamente para a China. E claro, há muito comércio sendo feito dessa forma. E o Paquistão, como a gente sabe, tem sido bastante útil para o Irã nesse sentido, abrindo vários corredores terrestres e tentando aproveitar essa situação para atrair mais atividade econômica para os próprios portos, como uma alternativa aos portos iranianos.
substitute for Iranian ports in this situation. So it's a very complicated Então, é uma situação geoeconômica e militar estratégica bem complicada acontecendo ao mesmo tempo. Mas é importante entender que, embora no Irã a intensidade dos combates seja menor, o peso geopolítico é tão grande quanto, ou até maior. E o Trump chegou a fazer algumas declarações sinceras, sabe, no meio das postagens completamente descontroladas que ele costuma fazer nas redes sociais. E a gente começa até a se perguntar o quanto disso é calculado, mesmo nesse aparente descontrole. Mas ele fez uma declaração franca à imprensa, reconhecendo que os ataques do Irã, por mais que o CENTCOM diga que agiu em legítima defesa, na verdade são uma resposta, uma retaliação ao que os Estados Unidos estão fazendo. E ele admitiu isso em conversas com a imprensa, sabe, enquanto estava sentado no Salão Oval. E também perguntaram para ele como definiria um cessar-fogo, e se ele considerava que o que está acontecendo agora é um cessar-fogo, já que tecnicamente ele ainda está em vigor. E ele disse que, nessa parte do mundo, um cessar-fogo simplesmente significa uma moderação dos tiros, certo? Um conflito de menor intensidade. E bom, sim, mas só porque os Estados Unidos e Israel continuam fazendo cessar-fogos nesse sentido, porque isso é, digamos, mais uma ferramenta que eles têm à disposição. Neste momento, pelo menos, os Estados Unidos parecem acreditar que esse nível mais baixo de conflito está jogando a favor deles. Eu não acredito que o tempo esteja do lado deles, mas eles parecem achar que sim. E eu não concordo com isso, mas isso com certeza me deixa preocupado. E tenho certeza de que também está deixando a liderança política e militar do Irã preocupada, o que explica por que eles estão tentando mudar as regras desse jogo à medida que ele evolui com essas novas respostas desproporcionais. É bom, o comportamento é diferente, claro, mas ainda assim é uma continuação da guerra, como você disse. E sabe, é muito curioso porque os Estados Unidos, especialmente o Donald Trump, têm se mostrado bem calmos e têm feito declarações estranhas em reação a tudo isso, e até mesmo em relação à guerra em geral. A gente tem vídeos, tem imagens do que está acontecendo. Toda vez que o Irã reage, o CENTCOM nega. Mas aí vem o Donald Trump. E isso mostra bem a situação de todo o ataque à Quinta Frota, que, na prática, lá no Bahrein, praticamente não existe mais. Ela foi atingida com força logo na primeira onda de ataques. E eles nem mostram, quer dizer, os Estados Unidos não mostram nenhuma dessas imagens. A mesma coisa aconteceu com CENTCOM, no Catar. Foi o time de força que ficou inoperative. Certo, e eles não vão mostrar nada relacionado a isso. Mas o Trump estava em Wisconsin e fez uma conclusão bem interessante. Primeiro, ele disse que a situação atual com o Irã não é exatamente uma guerra, é um conflito. E depois, mais adiante, ele chama de guerra. Eu só quero mostrar esse trecho porque acho que isso deixa claro que existe muita tentativa de controlar a narrativa e nem sempre isso funciona muito bem. E isso está acontecendo durante um conflito militar. Eu chamo assim porque na verdade não chega a ser exatamente uma guerra. Vamos seguir rápido, porque eu preciso voltar a lutar na guerra no Irã. Então, isso foi literalmente ontem, em Wisconsin, conversando com fazendeiros americanos que foram muito afetados pela guerra dos Estados Unidos contra o Irã e pelas consequências econômicas disso. Mas olha, Mark, você comentou que talvez haja motivo para ficar preocupado com o fato de os Estados Unidos estarem agindo com tanta calma agora. Pois é, eu realmente não entendo como o país, diante de tudo isso, e talvez você possa comentar também, consegue seguir em frente. Existem limitações. Já há relatos de que até os drones MQ-9 Reaper estão começando a faltar. Tudo parece escasso por causa dessa guerra. Como é que os Estados Unidos conseguem avançar a partir daqui, considerando que parecem querer manter algum tipo de conflito com o Irã, pelo menos no futuro próximo?
Então, existe, claro, muita coisa disso, você chama de gestão de narrativa. E realmente tem muito disso acontecendo. A gente pode voltar àquelas ideias que, acho eu, são atribuídas ao Karl Rove sobre uma nova realidade, e que hoje essa realidade é construída em grande parte por meio da narrativa. Que eles vão continuar agindo e, sabe, recriando a narrativa, recriando a realidade, enquanto a gente fica observando e tentando entender o que estão fazendo. E essa tentativa de, mesmo diante de todas as evidências, imagens de satélite e tudo mais, o Trump continuar despejando um monte de bobagens enormes na mídia tradicional. Mesmo quando os veículos fazem reportagens mais baseadas em fatos, acabam mostrando que o contrário é o verdadeiro, né? Com todo o dano que está sendo causado, as interceptações e tudo mais. E ao mesmo tempo, sempre que estão diante das câmeras com o Trump, eles não ousam desafiá-lo de forma alguma. Não têm coragem de dizer que o imperador está nu. Isso acontece porque, se fizerem isso, são banidos da presença do Deus imperador da humanidade e não podem mais cobrir o que acontece. Então, o que eles fazem é tentar remodelar a realidade do conflito por meio da narrativa. E isso é algo que a gente tem visto repetidamente também na guerra na Ucrânia, onde fica bem claro que a realidade no campo de batalha é bem diferente. Mas eles simplesmente se recusam a reconhecer essa realidade e tentam desgastá-la aos poucos, construindo uma narrativa diplomática em cima disso. Aí fica a dúvida, se é só uma negação da realidade ou se é uma estratégia muito bem calculada para escapar de situações difíceis baseadas em fatos. Mas você tem razão, os Estados Unidos têm muitas limitações daqui para frente. A mais urgente, claro, é a crise de energia. Mas também temos outras crises econômicas acontecendo ao mesmo tempo, ligadas a todas essas atividades que são subprodutos ou atividades paralelas das indústrias de extração e refino de petróleo e gás. Uma das causas, a produção de fertilizante de ureia, é um dos motivos pelos quais essa crise está atingindo não só os agricultores dos Estados Unidos. Quer dizer, os agricultores americanos estão sendo muito afetados, mas os produtores do resto do mundo estão sofrendo ainda mais, até mais do que nos próprios Estados Unidos, porque o preço do fertilizante disparou. Isso acontece porque uma parte importante da produção está sendo, digamos, bloqueada no Estreito de Hormuz. E isso vai afetar gravemente o sul global, as regiões mais vulneráveis do mundo em desenvolvimento. Vai haver fome em alguns desses países mais frágeis do sul global por causa disso. E eu acho que a gente precisa reconhecer essa realidade. As coisas vão ficar bem ruins nos próximos meses. Mas também tem o hélio, que é essencial para indústrias de alta tecnologia, e o alumínio e vários outros elementos desse tipo de economia. Só que existem outros limites que os Estados Unidos estão enfrentando também. Limites sobre os quais eu e vários outros convidados temos chamado atenção, ou comemorado, dependendo de como se queira ver. E esse limite é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos em munições, especialmente na defesa aérea. Seja pela ineficácia dos seus sistemas de defesa, como os Patriots, ou o sistema israelense Funded Davi e outros, mas também pela falta extrema de interceptor e pelo Italo-Conopoil. E a gente vem dizendo há bastante tempo que os números estão ficando muito baixos. Eles não conseguem fazer isso. Não conseguem. Vão bater nesse limite. E pronto, bateram de frente com essa parede. Agora existe um limite geopolítico real sobre o que eles podem ou não podem fazer. E eu acredito que eles estão muito relutantes em empurrar isso de volta para um conflito em grande escala, porque está dolorosamente claro que eles não conseguem defender Israel. Não conseguem defender os países do Golfo contra os mísseis balísticos do Irã e, cada vez mais, nem mesmo contra os drones nessa situação. Mas não é só sobre as munições defensivas deles, é também sobre as ofensivas.
As munições de longo alcance, esses Tomahawks e JASSMs, mísseis de cruzeiro lançados do ar, caros e em número limitado, estão com estoques criticamente baixos. A própria mídia ocidental já reconheceu abertamente que os níveis estão tão baixos que os Estados Unidos vão levar anos, talvez até uma década, para repor essas quantidades, só para voltar ao nível já crítico em que estavam antes de começarem essa guerra contra o Irã. E isso, claro, partindo do pressuposto de que eles não se envolvam em nenhum outro conflito sério nesse meio tempo. Há também o reconhecimento de que essa situação coloca o país em uma desvantagem extrema, caso surjam crises geopolíticas que evoluam para confrontos militares com a Rússia, com a China ou até com outros possíveis atores no cenário internacional. E os Estados Unidos ainda são obrigados a usar munições de longo alcance, porque, apesar do que o Trump possa dizer nas redes sociais, a defesa aérea do Irã ainda existe, e de forma bastante significativa. E temos, de novo, essas histórias vazadas pela comunidade de inteligência que claramente tenta manipular a situação. Eu acho que provavelmente alguns desses vazamentos vêm de diferentes facções dentro do chamado Estado Profundo americano, dentro da comunidade de inteligência e do chamado establishment, alguns querendo aumentar o conflito e outros percebendo o quão ruim a situação está para os Estados Unidos e tentando soar o alarme. É sempre importante entender que o Estado Profundo americano, o establishment, essa burocracia permanente, não é um bloco único. A gente está num daqueles momentos em que as fraturas mais sérias estão vindo à tona. E eles têm avisado abertamente que as inovações do Irã em defesa aérea estão permitindo rastrear as aeronaves furtivas dos Estados Unidos, usando uma combinação de câmeras térmicas e câmeras espalhadas pelo país, com as informações reunidas por inteligência artificial. Talvez isso não seja tão eficaz de forma imediata quanto um radar ativo, mas, por outro lado, torna essas capacidades de detecção invisíveis para os Estados Unidos, certo? Assim, eles não correm o risco de ter seus sistemas de defesa aérea atingidos no momento em que ligam o radar. E a gente já ouviu abertamente que o Pentágono tem medo disso. É por isso que eles não fazem o que o Trump vive dizendo, apesar de toda aquela conversa dele. All Trump's nonsense to the contrary, for the vast majority of that phase of... Durante a maior parte daqueles 2 meses de conflito aberto, os Estados Unidos e Israel ficaram fora do espaço aéreo iraniano. Eles tiveram que lançar munições de longo alcance a partir do espaço aéreo, do Iraque, do Golfo de Omã, de outros lugares, de onde fosse possível, porque tinham medo de entrar. E bem no final desses 2 meses de guerra intensa, a gente viu um episódio, digamos, quase cômico, que provavelmente envolvia uma tentativa dos Estados Unidos de realizar uma operação de forças especiais para tentar capturar a chamada poeira nuclear. Isso mesmo, a poeira nuclear na região de Isfahan. E aí vimos aeronaves americanas caindo, porque tentaram entrar no espaço aéreo iraniano naquele momento. E pagaram caro por isso. Depois disso, foram bem rápidos em passar para uma nova fase, porque levaram um golpe pesado. E quando a comunidade de inteligência dos Estados Unidos, ou partes dentro dela, vazam para a gente que acreditam que o Irã consegue resistir ao bloqueio americano, quer dizer, que nesse jogo de bloqueios e de disputa geoeconômica, o Irã, na verdade, tem vantagem. E que eles acham que o Irã aguentaria isso, ou ainda alertam sobre os níveis extremamente baixos de munição e sobre a eficácia das inovações iranianas em defesa aérea que tem se mostrado durante esse conflito. Eu realmente acho que a gente está vendo coisas bem diferentes vindas do Trump e do pessoal em volta dele, e também vozes bem diferentes surgindo das profundezas do chamado Estado Profundo americano, tentando evitar que esse erro estratégico e geopolítico cada vez maior que o Trump cometeu ao atacar o Irã piore ainda mais. Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nisso tudo. There's a lot of moving parts around this, and I imagine
E sabe, eu imagino que, talvez não tanto assim, mas deve haver algumas divergências entre os vários grupos e camadas da liderança política e militar do Irã sobre como seguir em frente. Houve aquela discussão sobre aceitar ou não um cessar-fogo, e agora que eles estão nesse cessar-fogo, estão tentando decidir como agir dentro dele, ou se deveriam simplesmente sair dele e voltar para o confronto direto. Pode ser que isso até acabe sendo mais vantajoso para eles do que esse jogo meio, eu diria até irritante, para ser sincero, que está acontecendo. Acho que não sou o único a pensar assim, sabe? Esse jogo de escaramuças, de vai e vem, enquanto a gente ainda tenta medir o dano econômico, o desgaste que está se acumulando dos dois lados. E tudo isso com uma certa consciência de que quando falamos em nível estratégico de desgaste econômico e tudo mais, essa reta é bem mais complexa. Isso vai acabar pesando no bolso de todo mundo em algum momento, né? Mesmo aqueles de nós que estão, digamos, levantando com orgulho as bandeiras do Irã e do Hezbollah em tudo isso. Então, eu queria te perguntar sobre isso, porque a gente está claramente nessa fase de ataques pontuais dos Estados Unidos, e aí o Irã responde, segundo eles, com a mesma força, ou até uma vez e meia mais forte. E parece que isso pode continuar por bastante tempo, especialmente se a gente considerar que os Estados Unidos têm poucas opções, além de responder com mais força. Eu queria te perguntar sobre isso. Ou o contrário, exatamente o contrário, que é parar, acabar com a guerra, de fato. É por isso que eles estão fazendo mais nada. Eles preferem ficar como estão, porque qualquer outra coisa que fizessem, além de continuar do jeito que está, acabaria piorando a situação para eles. Certo. E eu acho que nesse jogo de desgaste econômico, isso aceleraria, claro, as contradições muito sérias que agora parecem estar. Não sei se é só manipulação e uma tentativa de fingir que está tudo bem, ou se as coisas vão piorar mais devagar do que alguns previram. Mas, de qualquer forma, qualquer grande escalada aceleraria tudo de forma bem intensa, especialmente na questão do petróleo. Mas eu quero te perguntar uma coisa sobre isso. Em relação à realidade da situação militar, muita gente tem compartilhado uma imagem do CENTCOM, que na verdade é datada de 9 de maio. Mas isso dá uma ideia bem clara do que está acontecendo e de como esses ataques pontuais podem estar acontecendo. E aqui a gente tem o que parece ser uma foto bem evidente. Eu não sou especialista nos Emirados Árabes, nunca estive lá, nunca fui a Dubai, nem a nenhum lugar perto dos Emirados. Mas todo mundo tem comentado que o CENTCOM compartilhou essa imagem de um F-16 reabastecendo em um local não revelado. Só que todo mundo aponta que, na verdade, é a Palm Jumeirah em Dubai. É isso. Eu nem conheço bem a geografia de lá, mas mesmo alguém que não é especialista no Oriente Médio, como eu, consegue identificar na hora onde fica. Então, de novo, isso aqui é, digamos, o CENTCOM do Pete Hegseth. Mas, de qualquer forma, o que deve estar acontecendo, Mark? Porque a gente não... Claro, os Estados Unidos tentam controlar a narrativa e, enfim, a gente não tem a realidade de como eles estão conduzindo esses ataques. Mas parece que é isso que está acontecendo. Eles estão reabastecendo sobre esses países que fazem fronteira com o Irã e usando o que resta do poder de ataque à distância. Você acha que eles estão usando essas munições de longo alcance agora, quase de forma desgastante, porque estão com recursos limitados? Eles não conseguem avançar mais do que já estão, então fazem esses ataques limitados, talvez diários, ou a cada 2 dias, uma vez por semana, porque não tem como disparar mais do que isso. E se chegarem mais perto do Irã, bom, aí entra a questão das defesas aéreas. Dizem que a tecnologia é por infravermelho, que detecta calor, então não tem como se esconder, como os F-35 supostamente conseguem fazer. Então é isso que você acha que está acontecendo?
que os Estados Unidos fazem esses ataques desse jeito. Ficam parados em algum ponto dessas áreas, reabastecendo e disparando, certo? Porque afinal, os Emirados Árabes Unidos ficam bem perto do Irã, pelo menos em teoria. É claro, é isso que eles estão fazendo, né? Isso aí são munições de longo alcance. E, obviamente, os estoques dos Estados Unidos permitem que esse tipo de conflito, num nível mais baixo, continue por muito mais tempo do que se fosse uma retomada total de uma guerra direta entre os dois. E, num certo sentido, acho que o ponto mais importante do que está acontecendo é essa guerra geoeconômica de desgaste entre eles, que os Estados Unidos estão conduzindo. Também tentando manipular os acontecimentos. Mesmo que no curto prazo, isso envolva as postagens do Trump nas redes sociais, esses ataques ocasionais e por aí vai. Mas eu acho que também existe um problema militar, tanto estratégico quanto tático, no que está acontecendo. Com esses ataques e retaliações, os Estados Unidos estão tentando testar a defesa aérea do Irã sobre o Estreito de Hormuz, certo? E agora, tudo está basicamente concentrado, super concentrado, exatamente naquela área da ilha de Qashm, da ilha de Karg e de Bandar Abbas, né? As forças estão focadas ali. Todos os ataques americanos estão acontecendo nessa região. Eles estão tentando avaliar e talvez até enfraquecer as capacidades de defesa aérea e de radar do Irã. Se eles estiverem acertando esses alvos com sucesso, claro, isso faz parte essencial dessa estratégia. Caso venha uma ordem para o Trump, algo como, chega disso, vamos bombardear de novo para valer, eles já estariam se posicionando para usar esses confrontos a seu favor, para testar, identificar o inimigo e, se possível, enfraquecê-lo. Bom, já que estamos falando de guerra de atrito, que tal a gente falar, digamos, da situação mais ampla do conflito na Ucrânia? Mas em especial da Rússia, que acabou de realizar o Fórum Econômico de São Petersburgo. Se não me engano, ele terminou há pouco, e eu queria comentar o que aconteceu no último dia. A Rússia afirma que centenas de drones ucranianos foram abatidos justamente quando o fórum estava terminando. O Ministério da Defesa disse que os drones foram derrubados em 16 áreas e regiões, incluindo São Petersburgo, a Crimeia e também sobre os mares de Azov e Negro. Isso tem sido uma parte importante de tudo que vem acontecendo desde o início do conflito, especialmente na grande mídia ocidental. Tudo que a gente ouve é sobre esses drones que a Ucrânia consegue usar para atingir alvos dentro da Rússia. Eles estão atacando instalações de petróleo por lá. Teve até, se não me engano, algumas tentativas direcionadas contra o próprio Fórum Econômico, o de São Petersburgo. Mas, junto com essa narrativa de que a Ucrânia também está vencendo no campo de batalha, isso acaba sendo, de forma quase surpreendente, ou talvez nem tanto, uma história que continua sendo repetida. E que a Rússia, em resposta, tem lançado ataques contra Kiev mais de uma vez. E tudo isso está sendo apresentado como o último suspiro da Rússia. Ou o quê? Acho que foi a Al Jazeera que chamou isso de... Ou será que foi o New York Times? O último argumento que a Rússia ainda pode usar na guerra. Ela não tem mais o que fazer. Não consegue vencer no campo de batalha, então dispara esses mísseis contra Kiev como uma forma de reagir. Então, Mark, o que realmente está acontecendo? E como isso se relaciona com essas frentes? Porque a Ucrânia continua, sem parar. E pelo que eu entendo, a ajuda militar dos Estados Unidos diminuiu. Não porque o Trump quisesse acabar com a guerra, mas simplesmente porque tem menos coisa para enviar. É isso. Mas mesmo assim, a luta continua. Então, ajuda a gente a entender a situação agora. Quando a gente fala em comparação, antes de tudo, é preciso reconhecer que a guerra de atrito voltou a ser a principal forma de conflito, depois de algumas décadas fora de cena. Mas quando se trata desse tipo de guerra, dá para falar da guerra de atrito econômica e dos ataques de longo alcance dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. Só que aí entra o conflito entre Rússia, Ucrânia
e a OTAN. E nesse caso, quando o assunto é guerra de atrito, eles basicamente dizem, segura minha cerveja, né? Porque é um conflito de uma escala completamente diferente. Eu chamaria isso de o último suspiro da propaganda ocidental. Ou, se não for o último antes de ficarem em silêncio por um tempo e depois tentarem reconstruir a narrativa. As coisas estão indo muito mal no campo de batalha para o regime de Kiev, e a grande mídia ocidental simplesmente não reconhece nada disso. Quer dizer, eles finalmente admitiram, bem discretamente depois dos mapas do Estado Profundo, né? Existe um projeto de mapeamento, digamos, independente, pró-regime de Kiev, que trabalha diretamente com a inteligência militar do próprio regime de Kiev. E eles finalmente admitiram, em silêncio, que Pokrovsk está nas mãos da Rússia, 7 meses depois da queda da cidade. É basicamente isso que estão fazendo agora, ignorando o que está acontecendo de fato no terreno, com toda a pressão da ofensiva de primavera da Rússia, que começou devagar, mas agora está ganhando força e se transformando numa ofensiva de verão, junto com uma nova campanha declarada de ataques de longo alcance contra Kiev. Mas em algum momento, durante o verão, toda essa história de campo de batalha estagnado, ou até de reviravolta da Ucrânia, de vitória no campo de batalha, tudo isso vai simplesmente desmoronar. E há vários desses pontos de confronto muito disputados, em especial Konstantinovka, que é basicamente o fim da última linha defensiva do regime de Kiev no oeste de Donbas. É uma área urbana toda interligada, Slaviansk, Kramatorsk, dá até para incluir Druzhivka e Konstantinovka. A Rússia vem lutando dentro e nos flancos de Konstantinovka já faz uns 6 meses, mas agora isso começa a fazer diferença, e não precisa acreditar só em mim. Os comandantes do regime de Kiev e os interlocutores nas redes sociais estão gritando alertas desesperados sobre o que está acontecendo em Konstantinovka, sobre as defesas que estão desmoronando por lá. E por mais que tentem minimizar ou simplesmente ignorar a situação, sem falar nada a respeito, é um avanço muito importante no campo de batalha. A queda de Konstantinovka vai acelerar o ritmo em que aqueles 2 últimos pontos fortes de defesa, as cidades de Sloviansk e Kramatorsk, também acabam caindo. E é preciso dizer que a Rússia já está nos arredores dessas 2 cidades, avançando dia após dia, conquistando mais 1 ou 2 povoados por semana, se aproximando cada vez mais. A mesma coisa está acontecendo em Zaporózhia, onde o regime de Kiev vinha dizendo que tinha todo tipo de sucesso no oeste da região. Na prática, o que eles conseguiram foi apenas desacelerar o avanço russo ali. Mas isso teve um preço. No leste de Zaporózhia, o avanço russo simplesmente passou por cima das defesas ucranianas, por falta de pessoal. E agora, a ofensiva russa no leste de Zaporózhia está avançando muito rápido em direção ao ponto forte do regime de Kiev em Orekov, que fica no oeste. Mas eles estão avançando a partir do leste, de tão rápido que estão se movendo, entende? Pelo ritmo relativo desse conflito. Ao mesmo tempo, a Rússia continua tomando uma localidade aqui, outra ali, toda semana, na frente norte do conflito, nas regiões de Sumy e Kharkov também. Então, o Putin comentou durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo que tanto no campo de batalha quanto na economia, as perdas da Rússia estão sendo muito exageradas, certo? E o Putin fez isso, citando Mark Twain, na verdade. E a Rússia está avançando o tempo todo, ao longo de toda a linha de contato. E em algum momento eles não vão mais conseguir negar isso. Sabe, quando se trata de, digamos, pontos fortificados, ou linhas de floresta e cercas vivas, é fácil para eles negarem que está acontecendo. Mas em algum momento, talvez no próximo mês, quando Konstantinovka estiver nas mãos dos russos e eles não puderem mais fingir que não viram, toda aquela narrativa de propaganda vai voltar com força. A gente passa por esses ciclos, né?
em que eles são obrigados a admitir certas coisas depois de terem vendido outra história. E eles continuam com os ataques de drones, sabe? E esses ataques demonstrativos, facilitados por movimentos constantes pelo espaço aéreo da OTAN nos Balcãs, para atingir áreas onde a Rússia tem defesas aéreas relativamente fracas, comparadas, por exemplo, com Moscou, onde praticamente nada consegue passar. Eles conseguem fazer alguns drones chegarem até a região de São Petersburgo, porque a Rússia não está preparada para se defender pelo oeste ou pelo norte, já que, obviamente, não há uma fronteira direta ali. E essa abertura desses corredores de drones permitiu que alguns conseguissem passar. E eles continuam, porque a CIA e a OTAN estão mapeando tudo isso e planejando cada passo. Os Estados Unidos, o Pentágono, talvez estejam menos envolvidos diretamente, mas a CIA está de fato intensificando as ações contra a Rússia de forma encoberta. Por exemplo, nos ataques em São Petersburgo, eles, na verdade, para garantir que conseguissem algum resultado e criassem aquela coluna bonita de fumaça para as redes sociais e para as câmeras de TV, atingiram um tanque de armazenamento. E, sinceramente, não é uma grande perda. É um alvo fácil. Não causa nenhum dano econômico e, com certeza, nenhum dano estratégico. Esses ataques são 85% relações públicas, entende? É o mesmo tipo de controle de narrativa. Só que agora, muito disso acontece com esses ataques de longo alcance, quase como um tudo ou nada. Eles voam baixo sobre o Golfo da Finlândia e vêm pelo norte, mirando nas instalações de petróleo perto de São Petersburgo e em Kronstadt, aquela ilha naval ali. Porque a OTAN identificou, com seus aviões de reconhecimento, onde poderia haver uma janela de oportunidade. E esses ataques em São Petersburgo causaram algum dano? Não. Na verdade, assim como no ano passado, disseram pra gente que todos esses ataques às refinarias estavam destruindo a economia russa e tudo mais. Aí, depois de uns 2 meses, a Reuters admitiu que, na verdade, não houve nenhum dano significativo. As exportações de petróleo da Rússia caíram só 3%, e eles compensaram isso com o aumento do preço do petróleo que estavam vendendo. Porque é uma commodity finita. Quando você coloca menos no mercado, o preço sobe. Então eles continuam lucrando com o que vendem, mesmo que em volumes menores. E isso é ainda mais verdadeiro agora, com o efeito acumulado da crise global. Então, todos esses ataques a refinarias na região de São Petersburgo, no último mês, inclusive esses ataques demonstrativos, de humilhação, se humilhação ganhasse guerra no campo de batalha na Ucrânia, o regime e a OTAN já estariam lá nos Urais. Mas, infelizmente, não é o que está acontecendo. Na verdade, as defesas do regime de Kiev estão desmoronando em todo o país. A Bloomberg acabou de divulgar, eu vi o relatório ontem, ou talvez 1 ou 2 dias atrás, que as receitas de petróleo da Rússia, no último ano, levando em conta esses 2 últimos meses cheios de ataques com drones, que têm dominado toda a cobertura sobre o conflito na Ucrânia. Qual é o resultado disso tudo? É que as receitas de petróleo da Rússia aumentaram 32% em relação ao ano anterior. É isso. O Wall Street Journal admitiu, há pouco mais de uma semana, que o regime de Kiev está atacando a infraestrutura energética da Rússia, o setor de petróleo, mas tem dificuldade em causar qualquer impacto real na economia russa. E aí está. A economia da Rússia, especialmente no que diz respeito à energia, em suas várias formas, é um gigante. E esses são ataques pontuais, feitos mais para influenciar narrativas e percepções na mídia ocidental, e para nos obrigar a falar sobre eles também, sabe? Em vez de gastarmos mais tempo tentando entender o que realmente está acontecendo em Konstantinovka, em Raya Alexandrovka ou em outros pontos críticos do campo de batalha. Porque essa é a intenção, mudar a narrativa e o foco. E a gente vê isso acontecendo também no campo diplomático. Na última semana,
Enquanto dizem que a Ucrânia está virando o jogo e vencendo, surgiram relatos na Europa de que alemães, franceses e britânicos, de repente, querem começar a conversar com a Rússia sobre encerrar o conflito antes do inverno. E aí o Zelensky manda uma carta ofensiva para o Putin. Pois é, estamos no ponto máximo de provocação. E ele diz, vamos nos encontrar e conversar. Says let's meet and end the Let's have a conflict by talk. winter. We hear the US would E a gente ouve que os Estados Unidos também querem, claro. at least have O Trump quer pelo menos um cessar-fogo em vigor até as eleições de meio de mandato. Eu não sei porque ele acha que isso ajudaria nas eleições, porque os americanos nunca votam pensando em política externa. Não. Quer dizer, o seu público, né? Vocês são diferentes. Vocês não são o americano comum. the normal Americans. So No, before you- in the Ukraine. Não, e o conflito na Ucrânia está bem longe de... Isso mesmo. yeah, you know the rest of the Sabe, people o resto do pessoal, o que eu chamo de gado, nem presta atenção em política externa na hora de votar nos Estados Unidos. O que é um absurdo, claro, porque é justamente aí que estão os poderes do presidente, né? bizarre, right? I That's, mean, and that's E é esse o setor que mais cresce nos Estados Unidos. but anyway, that aside, Mas enfim, deixando isso de lado, eles estão claramente apostando agora na frente diplomática e esperam que todos esses ataques pontuais provoquem algum tipo de desequilíbrio social na Rússia. Eles já tinham tentado fazer isso com as sanções e outras medidas, mas isso simplesmente não teve o efeito que queriam. Não deixou o povo russo em miséria. Na verdade, se for para dizer, aconteceu exatamente o contrário. A Rússia soube aproveitar a situação, e a economia deles acabou se beneficiando de várias formas muito significativas, que eu consigo ver claramente aqui no terreno. many very serious ways that I can see on the ground here. Then now it's about. Mas agora, sabe, o assunto são esses ataques terroristas em ônibus e dormitórios femininos nas universidades e tudo mais. Eles estão tentando provocar a opinião pública na Rússia contra a operação militar especial e, por consequência, contra o Putin e o governo russo. Só que isso não está tendo o efeito que eles queriam. Eu estou aqui, vendo de perto, e por mais que a mídia ocidental diga o contrário, a grande maioria da população russa, em vez de duvidar de tudo isso, quer que o governo russo aumente e acelere as ações contra o regime de Kiev, e não o contrário. The Kiev regime rather than the opposite. And we saw this in Putin's. E a gente viu isso nas respostas do Putin durante o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Ele simplesmente ignorou tudo aquilo, aquele mar de perguntas duras sobre a suposta vitória iminente da Ucrânia e o colapso da Rússia. Putin só revirou os olhos e começou a listar os fatos, os números sobre a economia, sobre a operação militar especial e tudo mais que a mídia ocidental não quer reconhecer nem comentar. Ele desviou de todas as perguntas com esses dados. E quando chegou a questão da carta do Zelensky, sobre essa ideia de que talvez devêssemos encerrar o conflito agora, foi aí que a conversa ficou mais direta. Right, and this. Well, we should see about ending this conflict now, and Putin said, I don't see. E sabe, o Putin disse, eu não vejo necessidade de a gente se encontrar, certo? Tipo, se eles quiserem aceitar os nossos termos e resolver as coisas, e depois a gente se reunir para assinar algo, tudo bem. Mas ainda temos dúvidas sobre a legitimidade do Zelensky. Mas teoricamente, isso seria possível depois que um acordo fosse alcançado. Só que não é assim que a diplomacia de verdade funciona. Não é esse jogo de marketing e de fotos para a imprensa que eles tentam manipular. Além disso, ele desviou a pergunta na hora e começou a falar sobre os militares que estão lutando na Ucrânia, dizendo que essa questão, essa carta do Zelensky e esses apelos da Europa para conversar com a Rússia ainda está nessa fase, e sejamos honestos, é isso mesmo. E ele disse que, na verdade, é sobre os homens lá no campo de batalha, basicamente dizendo, vamos deixar que os nossos combatentes falem por nós. Essa é a diplomacia deles agora. Ela está acontecendo no terreno. Eles estão apenas desviando dessa narrativa, dessa tentativa do Ocidente de construir uma realidade própria. E as duas situações são bem diferentes na forma como as guerras estão sendo conduzidas, mas tanto no conflito na Ucrânia quanto na guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, existe essa máquina poderosa de propaganda narrativa
que tanto a Rússia quanto o Irã precisam desviar e ignorar em vários momentos, para garantir que isso não contamine o espaço de ideias dentro das próprias populações deles. Porque isso é, sabe, parte de qualquer conceito de defesa nacional, o controle do próprio espaço de informação. E eu acho que os dois estão fazendo isso razoavelmente bem, independentemente das bobagens que possam aparecer nas páginas da mídia ocidental em qualquer semana. Claro, sempre tem alguns grãos de verdade que surgem ali, escondidos no 5º parágrafo da 10ª página, coisas assim. Mas é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente está aqui, para que as pessoas assistam ao seu programa, para que gente como eu, o Brian Berletic e outros, possamos chamar a atenção para o que eles não conseguem esconder. Assim, a gente pode mostrar e justificar os argumentos que temos feito o tempo todo sobre qual é a situação real. E eu acho que nesses últimos 5 anos desse conflito, a gente tem se saído muito melhor do que a mídia ocidental, dentro da mídia alternativa, de modo geral, certo? Claro, não são todas as vozes exatamente na mesma linha dentro da mídia alternativa, mas no geral é muito melhor do que as bobagens que saem no New York Times, no Wall Street Journal ou qualquer coisa desse tipo. Deus me livre, o Washington Post. Do Bezos, né? God forbid the Washington Post, Bezos, rag. Right. Well said, Mark. I want to make sure Certo. Bem dito, Mark. Quero garantir que todo mundo saiba que na descrição do vídeo dá para encontrar o seu perfil no Boost, onde podem se inscrever e acompanhar o seu trabalho. Você faz muito trabalho independente, Mark, então as pessoas podem te apoiar por lá. Tá no vídeo, então vou te deixar em destaque. Quando você apontar, vai aparecer isso, aí mesmo, aí um pouco mais para a direita. Ou melhor, para o nosso lado esquerdo, né? Isso, para o seu lado direito. Ah, rapidinho, o Jolly Pop perguntou. Você é aposentado da Marinha dos Estados Unidos, Mark? É isso? Não. Não sou aposentado. Não cheguei a completar 20 anos. Servi 6 anos na área de engenharia nuclear, indo e voltando. Então foi uma dispensa honrosa, saí do serviço, e é isso, né? É isso. Ah, um baita bônus para se alistar de novo. E eu pensei, não, valeu. Já tive o suficiente disso. Tô fora. 6 e acabou. Então não exatamente aposentado, mas sim veterano da Marinha dos Estados Unidos. Certo, pessoal, foi um ótimo programa. Mark, a gente vai sair daqui juntos. Quero aproveitar para agradecer todo mundo que mandou superchats e virou membro. Obrigado, Ana. Obrigado, Jolly Lollipop e Empire We Are. O pessoal do Empire We Are contribui com frequência. Ana, Jolly Lollipop, amo vocês. Beleza, ótimo. Pessoal que moderou, muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. E todo mundo que assistiu, valeu também pelo tempo. Antes de sair, clica no botão de curtir, isso ajuda a impulsionar o programa. Na descrição do vídeo você encontra a conta do Mark no Boost e todos os links para apoiar o programa. E olha, amanhã eu volto, meio-dia no horário do leste, com o Richard Wolff, no domingo, 7 de junho, também ao meio-dia, horário do leste. Certo, gente? Se cuidem. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. All right, everybody. Take care. We're out of here. Bye-bye.